sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Maravilha. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Salmo 133. Glórias a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus está presente neste lugar. Hoje Ele está selando com o selo do amor esses casais que estão aqui nesta manhã, nesta tarde. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Salmo 133, podem estar assentados. Amém? Glórias a Jesus. Está dizendo assim a palavra do Senhor: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce na cabeça e na barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Amado soberano Deus, mais uma vez na tua presença, com esses casais maravilhosos, ungidos, separados pelo Senhor para uma grande obra e para viverem a plenitude do casamento. Eu quero te agradecer, Senhor, nesta tarde, essa tarde maravilhosa nessa igreja, depois desse almoço e da presença tão gostosa do Senhor no nosso meio. Senhor, é isso que nós precisamos. Não só na igreja, quando o Senhor visita, mas nós precisamos da tua presença lá dentro da nossa casa, aonde não tem pastor vendo, aonde não tem os irmãos vendo, aonde não tem ninguém vendo, mas o Senhor está ali vendo e agindo nas nossas vidas. Esteja em cada lar aqui, Senhor, fala profundamente, de uma maneira que só o Senhor queira falar nesta tarde. Oramos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Talvez os amados nessa tarde acham que esse texto, ele só fala de união, união de igreja, união de pessoas. Mas esse texto que nós acabamos de ler aqui, amados, ele é um texto super propício para falar com a família e de família. Porque aqui, nessa primeira expressão, nós vamos perceber que o salmista Davi, ele escreve e diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Colocou uma exclamação aqui. Exclamação que nos dá um entendimento de uma satisfação, de algo que está além de um ponto afirmativo. Unidos, nós vamos ter certeza, como família, a bênção de Deus vai fluir muito mais, de uma maneira muito mais singular dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Queria destacar essa palavra união e te dar alguns significados dessa palavra união. Primeiro, significado que o dicionário nos dá da palavra união é junção de duas coisas ou pessoas. Segunda definição, conformidade de esforços ou pensamentos. A palavra união quer dizer também aliança, quer dizer adesão. E o último, que é usado essa palavra união, tem significado de casamento. Aleluia, que o dicionário coloca para nós. O que nós queremos falar nessa tarde é sobre princípios básicos para que os casais vivam unidos. Para que nós possamos permanecer unidos como casal. Não é? Você e sua esposa, esposa e esposa, existem alguns princípios. E eu queria falar sobre este princípio da união, biblicamente falando, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 11, no versículo 4, 6 e o versículo de número 7. Olha o que o escritor de Gênesis, que foi o nosso querido e amado irmão patriarca Moisés, ele escreve no capítulo 11, versículo 4, 6 e 7. Está dizendo assim: então disseram: vinde, e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque o céu, e façamos um nome,
para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isso é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua do outro. Preste atenção aqui que nós estamos vendo uma história bíblica passada, é claro, mas que vem alusão à nossa mente agora, de um povo que não servia a Deus. Mas o princípio da união para edificar Babel, para edificar o seu governo, para edificar o seu pensamento, para edificar a sua língua, para edificar a sua diretriz, é a mesma. A união, irmãos, quando há a união, a junção, quando há um comum acordo de qualquer meta que seja, não tem como destruir esse pensamento, esse ideal, esse propósito. E aqui preste atenção, foi preciso Deus intervir, né? Deus agir, confundir a língua, para que eles não entendessem mais uma outra. Porque se a língua fosse a mesma, se as famílias tivessem no mesmo propósito, se o governo e o povo no mesmo ideal, se eles continuassem unidos, o que ia acontecer? Quem seria maior do que Babel? E essa foi a intenção do povo de Babel. Eles queriam construir uma torre e serem independentes da presença de Deus no meio deles. Por isso que a união, ela vai fazer toda a diferença para que nós, como casais, possamos permanecer, tanto nos momentos bons, como nos momentos ruins da nossa vida, intactos pelas coisas que vêm tentando desalicerçar a nossa vida, a nossa família. A união vai fazer toda a diferença na vida do casal e na vida dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Quem crê nisso, diga amém nesta tarde, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu volto a dizer que é o princípio que nós falamos aqui de manhã cedo. O princípio da união leva a um compromisso. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou só dar um exemplo para vocês, que quando nós estamos unidos, vencemos os jogos, vencemos as lutas, vencemos os projetos que nós temos, por mais que sejam difíceis de passar as muralhas, as dificuldades. Vou dar um exemplo para vocês poderem entender, que é o exemplo dos jogadores de tênis e de frescobol. Jogadores de tênis têm raquete, não é verdade? E uma bola. Jogadores de frescobol têm uma raquete também, por mais que seja de madeira, mas é uma raquete com as mesmas medidas e uma bola. Mas só que tem uma diferença, irmãos. Jogadores de tênis, está um do lado de lá, outro do lado de cá. Eles são opositores um ao outro. Eles estão jogando para que a bola, daquele que a bola está vindo, daquele que joga, e a bola, para aquele que está vindo, caia e o outro não consiga acertá-la, não é? E aí o opositor faz o ponto. E quem faz mais pontos, ganha os sets e ganha a partida. Já no frescobol é diferente. Está um do lado de cá e outro do lado de lá. Quem está do lado de cá e do lado de lá jogam a bola. E um ajuda o outro a bola não cair. Isso é o casamento daqueles que são unidos no propósito de adorar a Deus e de serem felizes. Aleluia. A pergunta é essa: vamos jogar tênis? Ser opositores um do outro? Ou nós vamos jogar frescobol e vamos ajudar um ao outro para que a bola não caia e não haja vencedor de um lado ou do outro, mas os dois são vencedores. Se cair a bola, os dois são perdedores. Se a bola permanecer no ar, nas raquetes, são vencedores os dois. E aqui estão os vencedores de Deus, porque eu tenho certeza que o princípio da união estará presente na vida de vocês e continuará. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aí eu quero dar 2 exemplos. Primeiro exemplo é de alguns casais que têm os seus casamentos frustrados, não é? E esses casais que têm os seus casamentos frustrados vão encontrar momentos que eles vão dizer: nós estamos decepcionados, nós estamos passando só raiva, nós somos decepcionados com o casamento. Você vai encontrar pessoas assim no seu decorrer do dia a dia. Talvez um parente perto de você vai declarar isso para vocês: olha,
Decepção ter casado com essa pessoa. Sou frustrado, eu estou passando raiva do lado dessa pessoa. Eu não deveria ter casado com essa pessoa. Mas de outro lado, você vai encontrar casais que passam as mesmas circunstâncias da vida, mas você vai ouvir deles, no decorrer dos anos, dizer isso. Escuta isso. Eles vão falar, olha, como é que é a sua vida? Olha, nós temos lutas, temos problemas, passamos por desemprego. Da mesma forma, não é? Nós temos momentos de discussão, mas acertamos. Nós temos problemas nos filhos, enfim, financeiro. Temos problemas, enfermidade, temos problemas. Só que eles vão declarar uma coisa que é completamente diferente desses casais, que só sabem falar coisas desagradáveis para nós e para vocês. Eles sempre vão dizer assim, positivo e abençoado para nós. Eles vão falar assim, olha, a nossa união, ela é sólida. A nossa união é gratificante. A nossa união melhora a cada ano. A nossa união, ela é segura. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí, por que de tudo isso? Qual é a diferença? Todos dois passam dificuldades, passam por lutas, passam pelas mesmas provações do dia a dia e no planeta Terra. Você vai ver a diferença quando você vem para a Bíblia. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro casal que eu gostaria de citar é os nossos irmãos chamados Adão e Eva. Já parou para perceber, irmãos, que quando nós falamos de Adão e Eva, nós olhamos aquele lado negativo do Adão e Eva, o lado negativo que um tentou jogar para o outro, comeram do fruto, e aí a Deus apareceu, jogaram a culpa para a serpente, não é que é o diabo encarnado na serpente, um ficou acusando o outro, quando Deus apareceu na viração do dia, eles se esconderam. Só olhamos esse lado negativo, do pecado, mas nós esquecemos de olhar que depois do pecado, a vida continuou. Depois que houve aquele princípio do erro do pecado de Adão e Eva, a vida continuou. E lá adiante na Bíblia, fala que no decorrer dos anos, Adão e Eva tiveram mais filhos. Eles envelheceram, viveram muitos anos. E você não vai perceber que ali não dá mais nenhuma margem para falar de alguma coisa errada, frustrante na vida de Adão e Eva. Então eu percebo que por mais que eles erraram, tiveram problemas no seu casamento, no seu dia a dia, eles foram um casal abençoado para a glória e para a honra do nome do Senhor. Segundo casal, que eu compreendo também na Bíblia, chamado Oséias, profeta Oséias, e Gomer, que foi a sua esposa. Vocês já ouviram alguma mensagem sobre isso? Claro, obviamente. Oséias diz a palavra de Deus que o Senhor o levantou como profeta. Alguns têm a mensagem de Oséias como uma mensagem simbólica, só referente a Israel. É claro que é referente a Israel, mas eu creio na literalidade do que Oséias viveu para demonstrar o que era o povo de Israel para Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Oséias casou com uma mulher prostituta. Ele casou com uma mulher prostituta e diz a Bíblia que ele teve filhos da prostituição, porque ele casou com uma mulher e diz a palavra que esta mulher continuou a traí-lo. Essa mulher buscava outros homens, mas Deus falou no coração de Oséias: você ame esta mulher da prostituição, dá uma chance para esta mulher. A Bíblia fala que Oséias foi lá dentro da casa da prostituição, lá onde a mulher dele estava, e a buscou para si novamente. E a Bíblia fala que ele amava ela da mesma forma que ele amava antes. Então ele deu uma chance, superou tudo aquilo ali e demonstrou o seu amor por aquela mulher que havia o traído. Quantos casais passaram por isso no decorrer do nosso dia, que nós conhecemos, que dão chance um ao outro? Mas sabe o que isso demonstra? Demonstra que Deus, Ele não fez o casal para estar separado, mas para estar unido, para amar e para serem abençoados. Outro casal que eu também percebo na palavra do Senhor são os nossos irmãos, pais de Jesus, chamados José e Maria. Nós ao olharmos a palavra do Senhor, quantas críticas surgiram por causa da gravidez de Maria. E naquela época, irmãos, se um homem casasse com uma mulher que já estivesse grávida, quantas palavras de rejeição aconteceria com este homem e com esta mulher? A Bíblia fala que rapidamente José casou com Maria para que não houvesse nenhum comentário, e aceitou, porque o próprio Deus havia um projeto na vida, tanto de José e Maria,
para educar Jesus, para cuidar de Jesus, para trazer o Salvador no mundo, e eles superaram, não é, tudo aquilo que talvez a sociedade poderia atacá-los, e permaneceram unidos como casais, como família, e o nome do Senhor foi glorificado. Se eu parasse aqui para falar, existem tantos outros exemplos. Sara, com Abraão, não é? Tantos outros exemplos que nós podemos perceber na palavra do Senhor, mas volto a dizer a vocês, a união, compromisso na vida conjugal é a base para que esta família permaneça sendo vitoriosa, para que essa família continue, não é? Jogando o jogo da vida, que é o frescobol, não o tênis, e estejam unidos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quero convidar vocês a abrirem comigo a Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios, aos Efésios, capítulo de número 4. Quero falar sobre os princípios. Nós falamos que existem alguns princípios que vão fazer a família viverem unidos. Efésios capítulo 4, nós vamos ler alguns princípios que Efésios nos mostra nessa tarde. Olha, se alguém aí do seu lado estiver talvez dando um cochilinho, você dá um cutucãozinho assim e não deixa esse irmão, essa irmã dormir não, porque o almoço foi maravilhoso demais, amém? Aleluia. Se precisar tomar uma aguinha, pode levantar e tomar uma aguinha, tá bom? Pode ir ao banheiro, lavar o rosto, né? Pode tomar uma coca também, viu? Você pode ali tomar uma coca, um pouquinho de cafeína, para que você não durma, tá bom? Efésios, capítulo 4, versículo de número 25. Primeiro princípio que vai manter, escuta isso, o seu casamento unido, você unido à esposa e a esposa unida a você. Marido se chama, está no versículo 25 de Efésios 4, a palavra diálogo. Repita comigo, eu preciso manter o diálogo no meu casamento. Que coisa difícil, triste, lamentável é quando um casal não tem diálogo. Já parte para a briga, quer discutir, quer brigar, quer achar razão em tudo aquilo que talvez ele ou ela estão errados. O diálogo é muito importante. Versículo 25 está dizendo: pelo que deixar mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irmãos, tem um ditado que fala: a verdade pode doer, mas ela precisa ser falada. Verdade é importante. Sejamos verdadeiros com o nosso cônjuge. Vamos falar a verdade. Vamos manter o diálogo. Outra coisa, busque conversar antes de fazer qualquer negócio ou tomar qualquer decisão solitária. Vamos dialogar. Importante o diálogo. A conversa é muito importante. Quero dizer uma coisa para vocês, abrir o meu coração, né, para vocês. Já aconteceu isso comigo. Eu talvez discutir com a minha esposa e dormir sem conversar. Irmão, é a mesma coisa de talvez tomar uma jurubeba, né? Aquele troço amargo, comer um negócio amargo. Que coisa terrível você dormir sem resolver o problema do dia anterior. Falta de diálogo. Isso já aconteceu comigo, eu creio que vocês também já aconteceu. Mas, irmão, não é bom isso. Não é bom, porque aquilo pode virar, você vai falar, vou ficar 2, 3 dias sem conversar, e vai deixando, passa uma semana, e aí o negócio vai piorando, porque não há diálogo daquele problema, que talvez alguma coisa que você desagradou o seu cônjuge, e aí aquilo torna-se um grande problema. Então dialogue, converse, resolva, e aí Deus vai estar abençoando a vida de vocês. Vamos colocar, como diz, os pingos nos is. Vamos acertar as coisas. Tenha diálogo para que Deus possa abençoar a sua vida conjugal. Segundo princípio, além do diálogo, exteriorize os seus sentimentos. Versículo 26 e 27 do mesmo texto, está dizendo: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não dê lugar ao diabo. Tem pessoas que acham que irar é pecado. Estou irado. Mas a ira que está nos falando aqui é aquele sentimento que a gente tem de amargo dentro de nós, de raiva dentro de nós. Não quer dizer que a ira, não é? A ira, ela vem antes da ação. Você fica irado e naquela hora
se você contar até 10, que é muito bom, né? Você contar, 1, 2, 3, vai abaixar. Porque a ira, ela vem antes da sua ação. Agora, se você irou e já rapidamente você deixou a ira aflorar na sua vida, o que vai acontecer? Aí você vai acionar, você vai agir, não é verdade? Por isso que é importante nós exteriorizarmos, colocarmos para fora o que nós estamos sentindo. Eu escrevi aqui, fale para o seu cônjuge que está irado com determinada atitude dele ou dela. Você não gostou de alguma coisa que ele ou ela fez? Não é? Volta a dizer lá, que é muito comum no nosso meio, colocar um sapato, chegou com um sapatão lá, né? Sapato cheio de chulé, tá tudo sujo da construção, colocou o sapato lá, no lugar que não é devido, as irmãs aí já começam a ficar, né? A ira no coração, porque eu sei que isso acontece, né? Isso é comum, não é? Ou você chegou, igual eu tenho o costume de pegar a chave, celular, carteira, põe tudo em cima do microwave. Ei, Jesus, a dona Arlen não gosta disso, né? Então isso acontece de nós ficarmos desgostosos, elas ficarem desgostosas. Mas aí quando fala e você, pelo fato de saber que você é uma só carne, que você ama a sua esposa, que você ama o seu esposo, dialogue, põe o seu sentimento para fora, fale, olha, meu amado, minha amada, não sei como é que você chama a sua esposa, o seu esposo, nas carícias, na sua intimidade, não é? Eu chamo ela de meu amor, tem tanto apelidinho gostoso, bonito, né? Para as nossas esposas, para os esposos. Você chega e fala, olha, por favor, não põe novamente, né, o celular em cima do microwave, não põe o teu sapato aí, não guarda lá dentro. Eu já até sei, né, quando eu chego aquela caixona de lanche, né, toda suja de poeira, de pintura, eu já sei que eu não posso deixar em cima do lixo, porque a dona Arley vai falar. Então eu tenho que chegar lá dentro, onde é o closet, e pôr lá dentro do closet, porque lá é o lugar da caixa do lanche, lá é o lugar do meu sapato, da minha roupa cheirando pintura. Eu já sei que se eu fizer isso, vai ser menos um problema, e o nome do Senhor vai ser glorificado no meu casamento, na minha vida, porque aquilo que não agrada a minha esposa, não é? Aquilo que não agrada o seu esposo, o que acontece? Isso vai demonstrar a sua união, a sua sensibilidade sentimental, o seu amor, aleluia. Então exteriorize, falando, olha, eu não gostei que você fez isso. E aí, você vai se esforçar para entender que aquilo pode criar ira e pode criar alguma ação que você não vai gostar da sua esposa, do seu esposo. Quem está entendendo, diga amém nesta tarde, aleluia. Como eu coloquei aqui, nunca durma brigado com ela ou com ele. Resolva com sabedoria, com senso final comum entre os dois, para que Deus seja glorificado. E outra coisa, exteriorizar o nosso sentimento. Não é só o momento de falar, olha, não pode pôr aí, não pode pôr lá, tá raivinha, falando irado. Exteriorizar os nossos sentimentos, aí eu vou falar em algo romântico e bonito. É exteriorizar também os nossos momentos de palavras carinhosa para a nossa esposa, para o nosso esposo. Irmão, tem casal que é tão estranho o negócio, que não tem coragem de falar um I love you, não tem coragem de falar você tá bonita, de reparar o cabelo da esposa que pintou, de reparar a unha. Eu gosto muito de unha. A minha esposa, igual agora que ela está usando aparelho, glória a Deus por isso que ela ruía muito as unhas, né? Mas glória a Deus agora que a minha esposa não pode pôr na boca, senão quebra o aparelho, as unhas, e ela deixou, mas tá bonito o negócio, irmão. Oh, não é artificial não tem nada contra, mas tá bonita a unha da minha esposa, e toda vez que ela fala, eu já jogo uma palavra romântica. Sua unha tá maravilhosa, meu amor, aleluia. Tem que, não é, elogiar quem a gente ama. Isso é união, é uma só carne. Quem é uma só carne com a esposa aqui? Se não for, vai ser nessa tarde, porque Deus vai operar na sua vida, amém? Então dê uma palavra romântica. Fala para o seu esposão, né? Quando ele chegar e passar aquele gel no cabelo, quando passar aquele perfumão Azarro, não é? Quando ele passar o Dolce Gabbana e ficar cheiroso, pôr uma gravata, uma roupa bonita para vir para a igreja, tiver lá com um sapato lustrado, não é? Fizer a barba, passa a mão no rosto do seu esposo e fala, você tá um galã, muito mais do que de novela, meu amado, aleluia, glória ao nome do Senhor. Você exteriorizar sentimentos, irmão, não é
é só ter palavra para brigar, para falar que não gosta, de pôr lá, de pôr cá, de que gastou demais, que fez isso, fez aquilo. Mas fale palavras românticas, porque isso é exteriorizar o seu sentimento para aquele que você, para aquela que você está unida para viver a sua vida toda na face dessa terra. Os irmãos e as irmãs, pode falar um amém aí? Amém. Que maravilha! Terceira coisa, terceiro princípio, saiba usar bem as suas palavras. Olha o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Sabe usar as palavras. Você está muito gorda. Oh, não. Desculpa. Você está linda. Seu cabelo está maravilhoso. Olha como é que seu salário está maravilhoso, meu amado. Você é muito inteligente, minha amada. Nossos filhos são uma bênção. Poxa vida, você me deu uma noite maravilhosa essa noite. Foi a melhor noite da minha vida. Minha amada, parabéns. Meu amado, parabéns pelo nosso dia do aniversário de casamento. São palavras que vão encher o seu balão. São palavras que vão levantar o seu casamento. São palavras que vão trazer uma formosura, um perfume, né? Que vão trazer um brilho, a cor do seu casamento. Mas aí se você começar a falar, você está muito gorda. Poxa vida, você não cortou o cabelo direito. Poxa vida, você tem chulé. Poxa vida, olha, eu acho que você tem que começar a passar os cremes, porque está aparecendo ruga. Poxa vida, você não tem cuidado bem do nosso filho, da nossa filha, está ficando sem comer. E aí, daqui a pouco, sabe o que acontece? Porque tem mais palavras que denigrem, que colocam para baixo, que acabam, e que está fazendo com que a união do casal esteja cada dia distanciando um do outro. Sabe o que vai acontecer? Estourar, explodir, acabar, divorciar, arrebentar com tudo. Saiba usar bem as suas palavras. A palavra do Senhor aqui está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas é que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Quero dar um conselho para vocês, que eu escrevi aqui. Na hora da ira, não use palavras para atacar, para denigrir a imagem dele, a imagem dela. Pior coisa que tem. Isso dói, parece que é a mesma coisa de pegar uma espada, irmão, está enfiando lá dentro do seu coração. E não se esqueça de uma coisa que eu quero ensinar, que vocês aprenderam nessa manhã. Toda vez que você lança uma palavra como um dardo, para denegrir, para machucar o sentimento, a vida daquela pessoa, de ficar lembrando das coisas erradas que aconteceram no passado, que você não perdoou, sabe o que acontece? Você está atacando, é o seu próprio corpo, é você mesmo que você está atacando. Você acha assim, eu vou falar agora porque nós estamos irados, eu estou com raiva mesmo. Você está atacando é você, porque a Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne. Não é isso que a união promove na nossa vida. A união promove através desse princípio básico, saber usar bem as palavras. Volto a dizer, conte até 10, saiba usar suas palavras. Você já leu Tiago? Quem já leu Tiago aqui falando das palavras? Amém? Está dizendo que a língua, ela promove as palavras, a junção das consoantes com as vogais, formam as palavras, as frases. E diz que a língua, ela pode ser um veneno tão peçonhento, como uma cobra tão venenosa, que ela pode matar pessoas, causar guerras, não é? E a Bíblia está falando também, olha aí para nós que somos cristãos, que aprendemos e sabemos do princípio da Bíblia, nós somos inteligentes. Quem é inteligente aqui do Senhor, diga amém. Amém? Nós somos inteligentes. E a Bíblia diz assim, que se nós somos servos do Senhor, não pode de uma fonte
jorrar água amarga e água doce ao mesmo tempo. Não pode da nossa boca, que já está elogiando agora, e por causa de nós vermos um celular fora do lugar, já começar a falar, tá vendo? Você é mesmo burra. Tá vendo? Você não aprende mesmo porque você não aprendeu com a sua mãe. Tá vendo? Você sabe queimar o arroz. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá usando de coisa que acontece no cotidiano para poder atacar. E daqui a pouco, meu irmão, sabe o que acontece? Estas palavras estão acabando com a sua vida sentimental e da sua esposa também, e do seu esposo também. Então Deus nos ensina através dessa palavra, escrito por Paulo, que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas a palavra que serve para edificar. Pense 1, 2, 3, 10, 1000 vezes antes de falar alguma coisa que vai atingir o seu cônjuge. Quem vai se esforçar para poder, a partir de hoje, tentar falar só palavras boas para o seu esposo, para a sua esposa, levanta a sua mão e diga: amém, Jesus, aleluia. Vamos nos esforçar, irmão. Perfeito aqui não tem ninguém. Eu não sou perfeito, não sou melhor do que vocês, mas eu quero me esforçar para cada dia só falar a palavra de bênção para minha esposa, né? Para você, esposa, para os seus filhos, porque cada vez que nós usamos da palavra para abençoar, para falar alguma coisa, Deus está enviando a providência e abençoando os nossos filhos, as nossas filhas. Sabia? Eu li um livro, não sei se você já leu, estou fugindo um pouquinho, mas tem uma coisa a ver com outra. Eu li um livro uma vez do pastor Jorge Linhares, falando bênção e maldição. Eu creio que alguns conhecem o pastor Jorge Linhares. Ele tem um livro falando de bênção e maldição. E aí ele estava dando vários exemplos lá, falando dos filhos. A maioria, irmãos, dos casos de filhos que vocês veem aí, que são homossexuais, prostitutas, que são pessoas que tentam, igual agora está na moda, podemos dizer, na moda lá no Brasil, não é? A mutilação. Infelizmente, na minha família está acontecendo isso. A filha do meu irmão, uma moça de 14 anos de idade, linda, maravilhosa. Se você ver lá no meu Facebook, a minha sobrinha, ela está se mutilando, cortando os pulsos com gilete, fazendo igual uma cantora que tem aqui nos Estados Unidos, se não me engano, lá na Inglaterra, chama Demi Lovato. Não sei se você já ouviu falar dela. Ela passou por isso, né? O testemunho de vida dessa moça, ela é uma cantora hoje, mas antes disso, na adolescência, ela se cortava, se mutilava. Talvez muitas das mutilações é porque os pais não têm coragem de educar os seus filhos. Os pais só sabem dar nhenhenhê, o chameguinho, não é? Só sabem dar tudo que quer o filho dá libertinagem, deixa fazer o que quer. E na hora da vara, da correção, da palavra de abençoar, da palavra dura, da palavra séria, eles fogem da realidade como pai e como mãe. E aí, esses filhos, por causa de palavras, de atitudes erradas dos pais e das mães, o que acontece? Caem em mutilação, são homossexuais hoje, são prostitutas, são pessoas que não passam de nada, não querem estudar, não querem desenvolver na vida. Mas, meu irmão, por mais escute isso, que o teu filho não seja o número 1 da classe dele, por mais que o teu filho não seja o número 1 lá no esporte que ele pratica na escola, por mais que talvez você veja algum probleminha no desenvolvimento que você queria do seu filho, da sua filha, talvez não saiu de casa ainda, não casou ainda, mas você foi chamado para ter palavras de bênção nos seus lábios, você foi chamado para orar e para profetizar a bênção do teu filho. Sabe por quê? Porque uma palavra de um pai e de uma mãe pode mudar a vida de um filho. Quem crê nisso, glorifica ao Senhor. Estava ouvindo uma coisa ontem de um pastor, estou trazendo isso aqui, coisa interessante. Estava pregando a campanha nossa lá na igreja ontem. Ele tem até o mesmo nome do pastor Geraldo. Ele pregou lá no nosso aniversário da igreja do ano passado, o Geraldo, aquele escurinho, pastor Geraldo Lourenço. E ele estava contando uma coisa interessante da irmã dele, irmã de sangue dele, é casada. E aí o marido falou: não quero mais casar, não quero mais ficar com você. E foi para o mundão, com outras mulheres, ficou 10 anos no mundão. E aí ela ligou para esse pastor Geraldo logo no começo. E falou: meu irmão, pastor Geraldo, me dá um conselho. Ele é o pastor da casa, né, da família. Me dá um conselho, o que eu vou falar? Fazer divórcio? O que eu vou fazer? Pastor Geraldo falou assim: olha, a palavra de Deus que eu tenho para você é: ore, profetiza a bênção, porque Deus vai fazer uma obra. 10 anos se passaram, irmão. Sabe o que aconteceu um determinado dia? Essa irmã dele liga para ele aqui: Geraldo, tem uma coisa para te falar.
Fala, aconteceu uma coisa comigo. Fala, mulher, olha, o fulano de tal voltou para casa e voltou todo arrebentado. Aí o pastor falou, voltou arrebentado, mas Jesus vai restaurar a vida dele, aleluia. Você não estava orando? Jesus vai restaurar a vida dele, aleluia. E aí sabe o que aconteceu, irmão? Deus deu uma unção para o pastor no telefone. Aí o pastor virou e falou assim, olha, já que ele voltou todo arrebentado, Jesus vai restaurar a vida dele. Faz tudo direito agora, casa de novo na igreja. Aí ela casou na igreja com testemunha, tirou foto, filmou, aleluia. E hoje, se ela precisa ir na esquina, ele pega ela, meu amorzinho, leva ela na esquina. Precisa ir no banco, põe ela no carro e leva. Não fazia nada disso no passado. Jesus tem poder. Sabe por quê? Porque as nossas palavras em oração diante de Deus são guardadas e escutadas, e Deus está agindo. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Tem jeito. Deus não desiste de nós. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Por isso, saiba usar bem as suas palavras. Quarto princípio básico para manter um casamento unido, sabe qual que é? Seja praticante do amor. Olha que coisa interessante, aleluia. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, nós temos muita mania de aderir, chamado homens aí, para os homens agora, aquela questão do machismo, não é? Olha, não posso dar nenhuma palavra. Minha esposa não, eu falar que eu amo ela. Irmão, lá em casa é um mel danado. Se você quiser comer mel, vai lá em casa. Amém? Para passar no pão assim, porque é mel o dia todo. É mel no text message, é mel no telefone, é mel. Quando eu vim para cá, foi mel também. Amém? Faço os meninos, beija a mamãe. Já deu um beijo na mamãe, um abraço? Vai lá e beija, e mela a mãe. E aí, meu coração apertado, eu fui lá e já dei 10 abraços antes de sair. Eu dei o 11º. Aleluia, beija. Amém? Se pudesse eu voltar na escada de novo. Então, tem que demonstrar o amor, tem que ser amável, amados. Vamos para a palavra de Deus, versículo 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo perdoou a igreja. Então nós temos que deixar de lado todo aquele sentimento duro, não é? Sentimento cauterizado, e usarmos da bondade, da passividade e do amor. Aliás, eu gostaria de ler com você, porque tem muito tempo que eu não leio, por mais que eu exerço isso na minha vida, sobre Coríntios 13. Vamos lá para Coríntios 13, capítulo 13 de 1 Coríntios, só para nós lermos aqui alguns versículos falando do maior de todos os vínculos e demonstração que um casal, que um ser humano tem que ter, que é o vínculo do amor. Versículo 4, olha aí o que está falando do amor. O amor, irmão, ele é paciente, capítulo 3 de Coríntios, é benigno. O amor não se inveja, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita a mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Olha o que é o amor, o que nós precisamos demonstrar para a nossa esposa e as esposas para os esposos. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Fala assim comigo, a minha demonstração de amor jamais falhará. Amém? O amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. E eu quero ler para terminar esse texto agora, que está dizendo assim o 13. Permaneçam estes 3. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos estes é o amor. Aleluia. Interessante. Uma coisa que eu sempre guardei na minha vida é quando eu olho para um vaso de flor viva, com terra, com vaso, com planta. O amor, irmãos, é como a planta que necessita de água todo dia. A água é o amor. A planta e todo aquele componente que está ali é o relacionamento conjugal.
Então, se não houver água, vai permanecer a planta? Se não houver água, vai permanecer o fruto? Vai ter flor? Claro que não. Então, o conselho que eu dou a você nesta hora é que você olhe para o seu relacionamento como uma planta, mas não deixe de regar o teu relacionamento. Ame a sua esposa, escuta isso, homem abençoado. Quando ela acordar, igual a minha esposa, é uma coisa particular nossa, ela não gosta muito que eu beijo ela sem ela escovar o dente. Eu falo, meu amor, que isso, você está cheirosa demais, você está maravilhosa. Eu beijo ela de manhã cedo, irmão. Tem isso comigo, não. Tem que amar a minha esposa com maquiagem, sem maquiagem, escovando o dente, sem escovar. Eu tenho que amar ela do jeito que ela é. É claro que a minha esposa, ela é extremamente aciada. Ela toma 2, 3 banhos por dia. Ela é extremamente cuidadosa com ela, com o corpo dela, com a estética dela. Ela gosta, por isso que ela está no lugar certo fazendo o curso de estética, né? Facial. É o que ela gosta mesmo. Ela gosta de estar bem apresentada, cheirosa. Mas se ela não tiver, irmão, tomada banho, sem escovar dente, eu beijo e falo que eu a amo do mesmo jeito. Por quê? Porque para mim é importante eu amá-la da forma que ela é e ainda dar uma palavrinha de carinho, de amor, né, pastor? Ainda dar um chameguinho ali, glória ao nome do Senhor. Então, meu amado, seja dessa forma, alimente o seu relacionamento para não morrer e ficar desgastado. Sabia que tem casal também, irmão? Que só fala aí 1, 2 vezes por ano que ama a esposa. Naquelas datas, né? Natal, Ano Novo, aniversário. Olha lá, né? Porque está na frente do pastor, dos irmãos da família, dos filhos. Não sejamos assim, amém? Sejamos amantes, sejamos irmãos, sejamos amigos, sejamos namorados. Igual tem dia que a Gabriela está sentada assim, o Christian no outro sofá, e eu começo a agarrar a Arlen no outro sofá lá, e aí, né, meus filhos é tudo ciumento com a mãe, tudo ciumento, parece que eles estão querendo namorar com ela, né? Aí a Arlen fala assim, olha para mim assim, aí a Arlen vira assim, ô Gabriele, a mamãe é namorada do papai. É namorada, o papai. Mas você é casado com o papai. Não, mas é namorado também, Gabriele. É namorado, tem que ser namorado, não é verdade? É casado, mas tem que continuar o vínculo do amor, do namoro para todo sempre. Amém, meus amados? Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. O que eu coloquei aqui? Amém? O amor renova o casamento no passar dos anos. A velhice pode vir. Sempre um para o outro acontecerá e prevalecerá o romantismo. Amém? E também o amor é que faz nós perdoarmos o nosso cônjuge. Sem amor, irmão, olha, casamento não dura. O amor é essencial. O amor, tantas coisas são importantes, como eu disse aqui, mas o amor é essencial. Se nós amamos, vai ser essencial, vai ser duradouro. E outra coisa, vou dar um chazinho para vocês aqui, eu não cheguei lá ainda não, mas só vou falar uma coisa, porque não tem ninguém aqui avançado de idade, nós somos jovens, todos nós que estamos aqui. Vocês estão achando que quando nós ficarmos, tem gente que fica brigando com o marido, com a esposa, que faz de tudo, que até morre, e ele prefere, o marido pode sair de casa, porque para mim, primeiro é meus filhos. Você, irmão, estão errados. Quando eles crescerem, eles vão casar, vão constituir outras famílias, vão ter filhos. Quem vai ficar lá na avançada idade cuidando de você e dela? Quem? Os filhos? Não, irmãos. É o seu esposo. É a sua esposa que vai cuidar de você. Lá na avançada idade, quem vai suportar as nossas falhas é a esposa. É o esposo. Então, escuta isso. Aí, temos exemplo aqui dentro da igreja. Eles não estão aqui, mas temos exemplo dentro da igreja. Não é? Os nossos filhos são importantes? São. Eles não são nossos, são herança do Senhor. Mas se nós, como casais, unidos e permanecermos unidos no vínculo do amor, irmãos, o passar dos anos, que vai prevalecer o casamento chegar até o final, vai ser o amor que nós temos um pelos outros, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Amém? Não estamos sozinhos. Vira para a sua amada e fala assim, eu não vou estar sozinho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Quarto, vou recapitular para vocês. Princípios para fazerem
casamentos, casais estarem unidos. Diálogo, exteriorizar o seu sentimento, saber usar bem as palavras, seja praticante do amor. E o quinto e último princípio, trabalhem numa mesma visão. Agora eu vou entrar em contraste com algumas pessoas, talvez aqui nesta tarde, que não trabalham na mesma visão. Vamos para Efésios 5? E Deus vai te ensinar algo aqui tremendo nesta grande questão. Efésios capítulo 5. Trabalhe numa mesma visão. Versículo 22, 23 e o 24. Está dizendo: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a os seus maridos. Vou parar aqui no versículo 24. Aí eu posso entrar em contraste com muitas mulheres que, por causa da modernidade, volto a dizer, lá de fora, dos princípios distorcidos lá de fora, estão trazendo para dentro dos seus casamentos e achando que a Bíblia não tem mais valor para o seu casamento. A Bíblia vai em contraste, a Bíblia vai de cara, de frente com este princípio, porque aqui, posso dizer se é felizmente ou infelizmente. Por um lado eu posso falar que é felizmente, porque eu louvo ao nome do Senhor que as mulheres aqui podem trabalhar e ajudar os seus maridos a romperem. Como eu disse, qual é melhor? 500 ou 1.000? É melhor 1.000, é claro. É melhor que a esposa nos ajude trabalhando, não é? E nós possamos realizar os nossos sonhos muito mais rápido, nossos objetivos. Mas, infelizmente, tem mulheres que acham que são donas dos seus narizes porque trabalham. Ou talvez em muitas, principalmente em países de primeiro mundo, as mulheres, o que acontece? Podem até ganhar mais do que nós que somos homens. Não é verdade? Quantas mulheres estão aí no governo do Obama, ajudando o Obama, e ganham muito mais que os seus maridos. Quantas mulheres são empresárias, são presidentes de grupos financeiros. Eu outro dia estava trabalhando na cidade de Sharon, e nós estávamos pintando a casa de uma mulher, que ela trabalha no Mutual, aquele Mutual Alliance, que é um grupo que faz investimento, não é? Investimento para pessoas ricas. E ela é uma das presidentes, uma mulher, uma descendente de indiana, baixinha, desse tamanhozinho a mulherzinha, moreninha. Os indianos têm uma pele bem morena, né? Desse tamanhozinho a mulherzinha, mas ela faz 2 vezes mais dinheiro que o esposo. Ela que é o carro-chefe da casa. Então, amados, voltando aqui que nós estamos falando nessa questão, que nós precisamos de saber lidar com este princípio. E aí, por outro lado, o homem pega a Bíblia, o servo de Deus pega a Bíblia e acha que ser submisso é mandar. E a mulher não pode dialogar dentro da casa. A mulher não pode ter voz dentro da casa. Vamos entender uma coisa, que a Bíblia vai nos ensinar, que está aqui no original e você vai entender nesta tarde. Aqui quando fala, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor, está nos ensinando uma coisa, o princípio é claro da submissão. Mas entenda uma coisa, Deus colocou o homem como cabeça, porque Deus vai revelar os planos, as metas que Ele tem para a família, ao homem. E a mulher vai trabalhar ao lado deste homem, com estas metas, com estes planos, para que a família vá avante, cresça e se desenvolva. Não quer dizer que você, mulher, não pode ajudar dialogando com o esposo. Olha, meu amor, você quer fazer isso, como eu disse aqui de manhã, mas vamos esperar um pouquinho, está no seu coração, vamos esperar, daqui a pouquinho nós vamos. O diálogo influencia muito. Então Deus dá visão ao homem. E os dois não trabalham, não é só o homem que tem voz ativa. Os dois estão ao lado, juntos, e trabalham para desenvolver as metas que Deus estabeleceu, que Deus deu ao homem, que está no coração do homem, para crescer o casamento, o futuro familiar e o nome do Senhor ser glorificado. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então submissão é isso, é estarem numa mesma direção, no mesmo plano.
planejamento para o futuro da família. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então trabalhem numa mesma visão. Deus vai ser glorificado. A coisa que eu gostaria de falar, uma coisa que abrindo um parêntese, falando de visão, falando de submissão, falando de planejamento, eu quero falar um pouquinho sobre filhos. Quero dizer uma coisa para vocês, daqui a pouco eu vou falar mais sobre filhos. E há uma concepção muito errada no seio da família hoje em dia, irmãos, concernente à educação de filhos. Sabe qual é a concepção? Que as pessoas, quando chegam na igreja, elas acham que o principal papel de educar os filhos são de duas instituições. Primeira da escola, segunda da igreja. Mas eu quero dizer a vocês que esses dois órgãos, instituições, não são os principais a educarem os filhos. Sabe de onde que tem que partir o primeiro passo para a educação do caráter dos seus filhos? É dentro da sua casa. É lá dentro da sua casa, do seu lar. A igreja é um complemento. A escola é um segmento. Porque, irmãos, é dentro da nossa casa que nós somos educados, é que nós crescemos. Então tem pessoa que chega aqui na igreja e fala, tá aí ó, meu filho tá aí. Joga de qualquer maneira o filho para dentro da igreja e achando que a igreja é que vai formar o total caráter do filho. Sabe onde vai ser formado o caráter do filho? É lá dentro da casa, quando você lê a Bíblia com ele, quando você ora com ele, quando você ensina ele, quando você educa ele com a vara. Se o pai aprende mal, vai ensinar o filho mal. Se o pai é rude, se a mãe é rude, você só sabe tratar com paulada no filho, como é que esse filho vai crescer, irmão? Como é que esse filho vai crescer? Vão ser mal educados, vão ser pessoas que realmente, daqui a pouco eu vou ler um texto para te provar isso. Vão ser pessoas que vão afetar a sociedade de uma maneira totalmente negativa. Vou ler já o texto com vocês. Salmo 127. Olha aí que o Salmo 127 vai nos ensinar sobre isso. Olha que coisa interessante. É lá dentro da nossa casa que os nossos filhos vão ser ensinados para serem homens e mulheres de Deus, abençoados e crescer na sociedade para fazer a diferença. Oh, maravilha! Salmo 127, eu amo, tanto 127 como 128. Para mim, principalmente 128, é considerado o salmo da família. Olha o que está dizendo aí, olha, no versículo 4 do Salmo 127. Vou ler o 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127. 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado a revelação fresquinha, hein, pastor Geraldo? O homem que enche delas a sua aljava, não serão envergonhados quando falarem com seus filhos à porta. Irmão, é dentro da casa que os nossos filhos são educados, sabe por quê? Olha aqui, eu sou um flecheiro. Os filhos são como flechas dentro do nosso alforje das flechas. Como está dizendo aqui, os filhos, dentro da aljava da flecha, eles estão ali. É em nós que eles estão. É no nosso ensino que eles estão. E aí, quando os nossos inimigos, que não têm a educação que a Bíblia está nos ensinando para os nossos filhos, para o nosso casamento, eles ficam olhando, porque eles não querem os ensinamentos da Bíblia. E vocês sabem que o ímpio gosta de julgar muito a gente, gosta de jogar pedra na gente. E aí, quem ensina bem o filho e a filha, os filhos do modo geral, ele tem prazer de mostrar o que os filhos aprenderam dentro de casa. Ele pega o seu arco, aqui está dizendo isso, ó, eu estou fazendo uma encenação. Ele pega o seu arco e agora ele pega a flecha que é o filho. Se ele ensinou bem, se o filho é um servo de Deus, foi ensinado bem dentro da casa do Senhor, principalmente dentro da sua casa, e o filho está preparado para viver lá no mundo, para ser projetado no mundo, ele pega agora a flecha, ó, olha aqui, ó o arco e a flecha, e ele vai mostrar aos seus adversários, porque eles estão assentados só para ver. E aí sabe o que acontece? Ele, que é o pai e a mãe, acredita, e ele pega então o arco e a flecha, e ele puxa, ele não puxa um pouquinho porque ele não tem medo, irmão, porque ele sabe que o princípio da Bíblia vai projetar o filho dele para ser uma bênção mais do que vencedor nesse mundo. Aí ele pega e ele estica o máximo que ele puder, e diz a Bíblia que como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Ele solta,
E aí sabe o que acontece? Quando ele solta, por causa da educação bíblica, da educação moral, da educação de formação de caráter que os filhos tiveram dentro da casa, bem instruídos, sabe o que acontece? Os filhos vão e acertam o alvo. Por isso, que em nome de Jesus eu quero profetizar sobre os vossos filhos aqui nesta tarde, que serão grandes empresários, serão, aleluia, grandes advogados, serão grandes médicos, serão grandes servos, serão grandes pastores, grandes missionárias. Os teus filhos prosperarão e mostrarão para essa sociedade que dentro da casa que eles foram instruídos, está alicerçada no alicerce da palavra de Deus, do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado quer dizer feliz, o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Eu vou jogar e mostrar para vocês que esta flecha que é o meu filho vai atingir o alvo, não vai me decepcionar, porque eles estão na palavra de Deus que ensinei para eles. Irmãos, a probabilidade de um menino ou uma menina tornarem homossexuais, tornarem pessoas más na sociedade, é um índice bem menor dos filhos que foram educados na casa cristã do que aqueles que jamais provaram e foram projetados, como a Bíblia está dizendo, para o seu futuro. É bem menor. Não é, pastor? É bem menor, é um índice pequenininho. Eu quero profetizar, porque eu não acredito nisso na casa do servo do Senhor. Por mais que bata na sua porta em piedade, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à direita, mas a tua casa não vai ser atingida. Eu quero profetizar que jamais vai acontecer isso na sua casa. Sabe por quê? Porque os teus filhos estão, aleluia, sendo projetados pela palavra de Deus e por você, que é temente a Deus, que ama o Senhor. Aleluia! Por isso que eu estou dizendo, trabalhem unidos na mesma visão. Não incuta no teu filho aquilo que talvez tentaram lá no passado incutir na sua mente. Machismo, individualismo, um melhor do que o outro. Falar palavras torpes na hora da briga. Deixar de amar, deixar de cativar, deixar... Irmãos, olha que coisa interessante. Graças a Deus que pastor Geraldo me chamou e eu não sou dessa igreja, então eu posso falar do meu exemplo. É claro que quando a gente é da igreja, né, pastor Geraldo, fica meio acanhado para ficar falando e a pessoa achando que a gente querendo ser melhor. Não é querendo ser melhor, mas irmãos, tudo aquilo que eu sou hoje, eu sou completamente o contrário do meu pai. Meu pai era um homem, porque era uma pessoa que nasceu na fazenda, foi criado na fazenda, que é uma pessoa durona, que nunca estudou muito. Eu sou completamente o contrário do meu pai. Meu pai, ele ama, mas é aquela pessoa seca, que dá pouco beijo, que dá pouco carinho, que dá pouca palavra. Eu já sou o contrário, eu já beijo demais o meu. Se deixar, eu fico melando eles toda hora, eu dou o que eles querem, mas é claro que quando também faz o que eu não gosto, eu retardo, eu seguro. Está vendo? Está acontecendo? Você não vai jogar videogame agora e tudo lá em casa é tudo milimetrado. É uma hora para jogar videogame, depois tem que ir para o piano, depois tem que ir para a prática do futebol, é tudo naquela horinha, tem que fazer homework, tem que ver que está certinho, tudo tem a sua hora. É claro que tudo com ordem e decência, não é? Não restringindo, não privando tudo, mas eu sou o contrário do meu pai, não é? Tudo que o meu pai não foi, glória ao nome do Senhor, porque Jesus converteu o meu coração, aleluia. Tem trabalhado na minha vida, eu sou com meus filhos, beijo demais, sou meloso demais, sou amoroso, sou pai, sou amigo, quero eles pertinho de mim, não quero que ninguém toque neles, que ninguém faça nada com eles. Sabe por quê? Porque os meus filhos são herança do Senhor e os seus também. São uma bênção para a nossa vida. Trabalhem unidos, irmãos, e Deus vai ser glorificado na nossa vida. Vamos voltar para Efésios, para nós lermos um pouquinho falando dos filhos, não é? Efésios 6, 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. O Espírito Santo me faz lembrar de uma coisa aqui, que infelizmente os lares americanos, eles quebram esse princípio aqui, não é? O princípio da família, o princípio do relacionamento dos pais e das mães, e querem cada dia mais enviar os filhos mais cedo para o mundo, 13, 14 anos, já querem colocar os filhos para fora, para viverem independentes. Irmãos, isso não é aprazível para nós, isso não é bom. Nossos filhos, eles precisam respeitar todas as faixas etárias. Interessante, tem hora quando o meu filho faz alguma coisa que me entristece, que entristece a minha esposa. Nós não pegamos a vara toda hora para ficar batendo com vara, não, irmãos. É claro que é bíblico corrigir o filho com a vara. Mas tem hora que é melhor uma palavra com sabedoria, num momento sem ira, deixou passar aquela ira, sentar e fazer ele meditar. Porque igual meu filho, sempre acontece com ele, quando ele faz alguma coisa que deixa a gente triste, nós sentamos com ele e conversamos, fazemos ele entender que aquilo deixou o papai e a mamãe triste. E aí sabe o que acontece? E começa a chorar e começa a pedir perdão. Sabe por quê? Porque quando nós pregamos o princípio da obediência para os nossos filhos, não precisa de muita vara não, irmãos. Quando a gente ensina a Bíblia para eles e demonstra isso pelo nosso comportamento, não precisa de muita vara para filho. Irmãos, eu me esqueci aqui agora, quanto tempo que eu não dou uma chinelada, uma mãozada no meu filho. Tem muito tempo, meu filho tem 10 anos, mas tem muito tempo, deve ter 5, 6 anos, que eu não encosto a mão no meu filho. E meu filho já está desse tamanho, um rapazão, parecendo que já tem 14 anos, por causa da mentalidade que ele já tem, o desenvolvimento do meu filho. Mas, ao mesmo tempo que ele é desenvolvido em umas coisas, ele é criança. Por quê? Porque eu não estou quebrando o princípio que ele precisa de aprender da obediência como filho, das fases dele como filho. Por isso, eu queria que, claro, estivesse falando isso para filhos. Sejamos pais que saibamos levar os nossos filhos a obedecer os princípios que nós queremos que eles obedeçam da palavra de Deus. Porque quando eles têm princípios de obediência, são pessoas, crianças obedientes, adultos obedientes, jovens obedientes, teenagers obedientes. Sabe o que acontece? Eles sabem nos honrar. E vocês sabem muito bem, que eu não quero dar nome aqui, eu não preciso nem de falar nome, que nós temos exemplo dentro dessa igreja, de pais que estão aí passando provas, não é? Por quê? Porque os seus filhos não sabem honrar os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor, que a minha mamãe está lá, vai fazer 70 anos, a minha sogra 73, mas eu e a minha esposa nos preocupamos. Eu também ligo para o meu pai, por mais que ele não precise de dinheiro, mas eu ligo para minha mamãe, ligo para minha sogra, mando dinheiro para minha sogra, mando dinheiro para minha mãe, preocupo com elas, preocupo porque elas necessitam. Isso é princípio, isso é porque nós aprendemos a ser obedientes, a honrar. E quando nós aprendemos muito bem, não tem jeito de não fazer muito bem, fazemos muito bem, porque Deus vai ser glorificado. Vale um amém da igreja? Que está dizendo, olha que interessante, por causa da obediência e da honra que damos como mandamento, que está dizendo, te vá bem, tudo vai muito bem. Sabe o que acontece? Quando os nossos filhos são bem educados, eles não vão envolver com droga, não vão fazer sexo antes da hora, dentro do banheiro das escolas. Isso acontece, irmãos, aqui, sabia? Isso acontece aqui. Adolescentes entram para dentro do banheiro, marcam por causa do celular, e vai lá dentro do banheiro fazer sexo dentro do banheiro. Não acontece com os nossos filhos. Se eles aprendem a obediência, se eles aprendem o princípio, sabe que o sexo... E outra coisa também, papai e mamãe, se você sentir que talvez o teu filho está muito curioso, né? Seja aberto, saiba explicar. Pega a linguagem do jovem e ensina para ele o que é sexo. Que sexo é feito na hora certa, do casamento, que Deus instituiu o sexo. Tem vergonha de falar não. Talvez você, homem, a tua filha não quer abrir com você, tem a mamãe aí para se abrir, para conversar. Não deixa o mundo ensinar para os teus filhos, não. Seja você o ensinador para o teu filho, para que ele possa obedecer, ser uma bênção. Quem entende isso, diga amém nesta noite. Os americanos não deixam o filho ficar no celular, os filhos ficarem no computador, os filhos aprenderem com a escola, aprenderem com os amiguinhos. E aí, irmãos,
fazem sexo antes da hora, mexem com droga, desrespeitam os pais, igual meu patrão, meu filho não, o filho dele infelizmente, chama ele de palhaço na cara dele, assim, você é um retardado, você é um palhaço, olha a falta de honra, cadê o mandamento? Se o pai não ensinou, como é que é respeito, irmão? Se não ensinou o princípio, vocês lembram muito bem, alguns têm um pouquinho mais de idade que eu, outros mais ou menos na minha faixa etária aqui de idade, sabem muito bem, nós fomos ensinados lá no Brasil o quê? Chamar de senhor, de senhora, ter respeito, não é? Aqui, chama de palhaço, de burro, de retardado, mas porque não tiveram um princípio, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que aqui nessa igreja, o povo de Deus aqui, está sabendo e vai continuar educando seus filhos, para que eles sejam obedientes, respeitáveis, nos honre, aleluia. Nossos filhos, meu filho não me chama de Senhor, nem a minha esposa de senhora, nós não ensinamos isso a eles, mas tem uma coisa, irmão, não é chamar de senhor, de senhora que vai mostrar a diferença. São as atitudes dos nossos filhos. Ele me chama de papai, de daddy, de mamãe, de mami. Nos respeitam. E isso que é mais importante. Não é a palavra que vai causar toda a diferença, mas as atitudes diante daquilo que eles estão sendo educados. Vale outro amém da igreja? Amém? Então isso tem muito a ver com o quê? Com a visão que o casal trabalha. Se o casal tem a visão de trabalharem juntos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Interessante, né? Que eu sempre ligo lá para a casa do meu irmão, para a casa da minha cunhada, não com muita frequência, mas interessante que tanto meu irmão como minha cunhada, que é irmã da minha esposa, quando você liga para lá e as crianças que atendem, a primeira coisa que eles falam é, benção, tio. Acho isso bonito. Meus filhos não pedem bênção, mas meus filhos sabem respeitar, isso que é mais importante. Mas eu acho bonito isso, irmãos, não é? Saber entender que o tio, a tia, que o pai, a mãe, que o avô e a avó, eles podem abençoar, eles são abençoadores, amém? Lance bênção sobre os teus filhos, pode ter certeza, serão obedientes, não darão trabalhos para vocês, mas serão pessoas, crianças, jovens e adultos futuramente, que serão bênção na sociedade, amém? Aleluia, glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Para nós começarmos a terminar esta palavra, gostaria de mostrar um exemplo para vocês aqui, do que representa a união. Quem gostaria de passar um creme aí no cabelo? Ai, Jesus, Pastor Geraldo, vem passar um creme no cabelo aqui, rapaz, ovo é bom pro cabelo. Proteína purinha, pastor Geraldo. Irmãos, interessante que o ovo, ele demonstra o que realmente é aquilo que nós falamos pela parte da manhã, a união do casal. O ovo tem 3 partes. E se nós analisarmos bem, tem a casca. É claro que eu não vou quebrar aqui para nós vermos a clara e nem a gema. Porque eu não quero chegar em casa fedorento não, viu? Senão a esposa vai falar o quê? Você estava no galinheiro, onde é que você estava? Você estava comendo ovo lá na igreja Noiva do Cordeiro? Glória ao nome de Jesus. Mas isso aqui é a representação da união. O homem não é igual à esposa e nem a esposa é igual ao homem. Mas vamos usar esse aqui como exemplo. A casca é o homem, a clara é a mulher e a gema é o nosso Deus na nossa vida, no centro da nossa vida, né? Porque o centro do ovo não é a gema, é a gema. Irmãos, pode vir lutas, problemas, intempéries, unidos nesses princípios que eu falei aqui, jamais vamos ser destruídos. Alguém já fez o teste do ovo? Você acabou de ouvir mais uma preleção na voz do pastor Sandro Begnami. Para contato e convite, ligue 617-224-3031 ou mande correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com.
O nosso desejo é que as bênçãos de Deus alcancem a todos que ouvirem essa mensagem e sejam ricamente impactados pelo poder de Deus. Amém.